Romanos capítulo 1, verso 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque do céu é revelada a ira de Deus. Pai, nós agradecemos a Tua palavra e suplicamos a graça de que o Senhor possa abri-la para nós e abrir-nos para ela. Por ela, faze-nos ouvir Tua voz. Regenera pecadores nesta noite. Edifica-nos, Senhor. Incute o Teu temor no mais íntimo do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o verso de número 18 começa com a palavra pois, uma conjunção no grego. É interessante que no versículo 16, no versículo 17 e também no 18, ela aparece nesses 3 versículos 4 vezes, deixando claro que há um raciocínio, há uma linha de pensamento que o apóstolo está seguindo. Portanto, é preciso relembrar suas declarações para entender o que ele quer dizer no verso de número 18. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo afirmou: eu estou pronto para pregar o evangelho. E se alguém perguntasse a Paulo por que ele se julgava e considerava preparado para pregar o evangelho, até mesmo na capital do império, na Roma, culta, poderosa, a resposta de Paulo é: porque, em primeiro lugar, a primeira vez que a conjunção aparece, por quê? Porque o evangelho, eu não me envergonho do evangelho. Essa é a primeira razão. A segunda razão é por causa da natureza do evangelho. Porque, mais uma vez, o evangelho é o poder de Deus. Essa é a natureza do evangelho. Em terceiro lugar, pois ou porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O propósito do evangelho é salvar o homem. Em quarto lugar, eu estou pronto para pregar o evangelho, porque no evangelho a justiça de Deus é revelada. Agora, meus irmãos, o apóstolo prossegue dizendo: pois, poderíamos traduzir, porque do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça do homem. Paulo já havia dito que Deus, no evangelho, estava continuamente, ininterruptamente, revelando a sua justiça. Agora, o apóstolo está afirmando que Deus também está continuamente, ininterruptamente, revelando do céu a sua ira. Por isso, meus irmãos, nós precisamos do evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Mas qual é o pressuposto da salvação? Que perigo estamos correndo para que precisemos ser salvos? Precisamos ser salvos do quê? O que é que nos ameaça? Qual é a condição ou estado no qual nós nos encontramos que nos torna necessários e carentes, necessitados de salvação? Quando Paulo disse que a justiça de Deus, ela está sendo revelada no evangelho, fica muito claro para nós. Por quê? Porque ao ler o evangelho, ao ouvir o evangelho, é impossível não concluir, em primeiro lugar, que Deus é justo, porque Ele não deixou o pecado da humanidade impune.
Deus puniu o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu pecado. Ele fez justiça, ele revelou na cruz do Calvário, punindo em seu Filho a todos nós, nele como nosso substituto e como nosso representante. Deus não deixou o pecado impune. Por isso Deus está dando uma demonstração pública de que Ele é justo. Sua natureza santa reage diante do mal de qualquer espécie, e jamais os homens irão transgredir a sua lei e ficarão impunes, sairão ilesos e não receberão as penalidades, as sanções que merecem por terem transgredido e desobedecido a lei divina. Ao ler o Evangelho, claramente nós encontramos a revelação, porque Deus a descortinou, Deus a desvendou, ela não está mais coberta, porque Jesus é justo. É impossível ler o Evangelho e não perceber a revelação da justiça de Deus no comportamento, na ética e na moral de Cristo, porque Jesus é justo, porque Ele satisfez todas as demandas e exigências da lei de Deus. De uma maneira plena e perfeita, Ele obedeceu todo o tempo e o tempo todo às leis de Deus. Portanto, Ele satisfez com plena e perfeita obediência a justiça divina. Ao ler o Evangelho, você encontra a revelação da justiça de Deus. Sabe por quê? Porque você encontra Jesus sendo punido, Jesus se entregando para satisfazer a justiça de Deus através da substituição. Como nosso representante, Ele recebe sobre si a ira de Deus. Quando Jesus está no jardim do Getsêmani, e Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Este cálice, segundo o Velho Testamento, está cheio da ira espumante de Deus. E Jesus tomou e recebeu sobre si um cálice cheio de ira. Se Deus hoje nos coloca nas mãos um cálice de salvação, foi porque Ele tomou o cálice de ira e bebeu aquele cálice até a última gota. Jesus, meus irmãos, foi punido. Ele pagou a penalidade, Ele satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus também é revelada no Evangelho, porque essa justiça de Jesus Cristo, essa retidão, este mérito, esta plena e perfeita obediência, esta total e incondicional submissão de Jesus à vontade do Pai, fazendo sempre tudo o que lhe agradava, ela nos é concedida graciosamente como um dom. A base da justificação, a base da salvação, é o mérito de Cristo que Deus nos outorga graciosamente. Por isso Paulo está dizendo que assim como de uma maneira progressiva, ininterrupta e contínua, Deus está revelando no Evangelho a sua justiça, Deus também do céu a sua ira. E o que é a ira de Deus, senão a reação santa e justa de Deus diante do mal? Paulo está afirmando e reafirmando que Deus não é neutro. Deus está no céu, mas não está apático, passivo, indiferente a tudo que ocorre sobre a face da terra. Toda a impiedade e toda a injustiça, tudo que é cometido pelos homens de mal, estará recebendo da parte de Deus as suas sanções. Deus está revelando. Deus está de maneira concreta, através de atos concretos, manifestando, mostrando o seu antagonismo para com o mal, a sua hostilidade para com todo e qualquer tipo de maldade. Deus, meus irmãos, é santo, e a natureza santa de Deus é incompatível com o pecado. E o pecado que se expressa em idolatria, em imoralidade e em injustiça. Guarde estas três palavras que começam com a letra I: idolatria, imoralidade e injustiça. Onde quer que estas coisas aconteçam, elas desencadeiam inevitavelmente, inexoravelmente a ira de Deus.
A ira de Deus tem sido rejeitada por muitas pessoas. Por quê? Porque para muitos a ira de Deus nos faz pensar na nossa ira, na nossa cólera, no nosso descontrole, nos acessos de fúria que nós temos quando, por qualquer coisa, quer no trânsito, ou alguma coisa que alguém nos diga, ou alguém pisou no nosso pé, nós então explodimos de uma maneira irracional. E pensar que a ira de Deus é como estas cóleras, é como esta ira, esta raiva e a fúria humana, que é despertada e desencadeada por tolices, por vaidade, por orgulho ferido de nossa parte, é não conhecer a natureza santa e a natureza justa de Deus. A ira de Deus só é desencadeada pelo mal, somente o mal. E pecado é mal. Pecado é fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E quando o mal é feito, de qualquer espécie, Deus reage de uma forma vigorosa, com hostilidade contra todo tipo de maldade. Por isso, Paulo está dizendo, meus irmãos, que Deus está revelando a sua ira do céu contra toda impiedade e contra toda a injustiça dos homens, cometidas por nós, seres humanos. Portanto, se você pensa que pode ter atitudes de impiedade, mesmo que ninguém, humanamente falando, o veja, que você pode ser injusto em relacionamentos íntimos dentro de casa, quando você maltrata uma empregada doméstica, quando você pisa ou humilha um funcionário simples ou uma pessoa pobre, quando você é injusto nos seus relacionamentos, pensar que isso passa despercebido aos olhos de Deus e que Deus não reage com hostilidade contra isso, e que Ele não revela, que Ele não manifesta a sua ira, é simplesmente desconsiderar e desconhecer o Deus da Bíblia. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida do mundo, que é manifestação da ira de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos dizer, veja Romanos capítulo 2, versículo de número 5. Paulo vai falar sobre a ira de Deus, ou sobre a ira vindoura. Observem bem, o dia do juízo final será um dia de ira, e esse dia passou a ser conhecido como o dia da ira de Deus. No entanto, nós veremos que, embora haja o dia da ira, essa ira já se antecipa e já está se manifestando. E em primeiro lugar, Paulo diz: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Sabe o que é ira? O justo juízo de Deus. Isso é ira. E Paulo está dizendo que você está entesourando, assim como você faz uma poupança, à medida que você faz um depósito, você está aumentando o seu tesouro, você está aumentando a sua poupança, à medida que os homens prosseguem com coração duro e impenitente, eles vão acumulando ira, entesourando ira, para o dia da ira, o dia do justo juízo de Deus. No verso 8, Paulo diz: mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Veja Romanos capítulo 5, verso de número 9. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmãos, observem bem, por que não podemos desprezar e dispensar e rejeitar o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para quê? Com que propósito? Para salvar. Do que precisamos ser salvos? Da ira de Deus.
Jesus Cristo, meus irmãos, ele disse exatamente assim, segundo o Evangelho de João: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o justo juízo de Deus. Somos pecadores, temos desobedecido os seus mandamentos, temos transgredido a sua lei, e por ser justo, Deus não pode deixar os nossos pecados impunes. Irmãos, o Senhor Jesus nos deu uma orientação que ela só é possível ao homem, não ao próprio Deus. Ele disse que quem quiser ser seu discípulo precisa negar-se a si mesmo. Por quê? Porque existem coisas em nós que Paulo diz que Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode, não há nada em Deus que ele tenha que negar, porque ele é absolutamente perfeito. Se Deus deixar de punir o pecado, ele será injusto. Ele estará entrando em contradição consigo mesmo. Ele estará contrariando a própria natureza santa do seu perfeito ser. É por isso, meus irmãos, que a ira de Deus repousa sobre toda a humanidade. A humanidade está debaixo da ira de Deus. E se as pessoas morrerem debaixo da ira de Deus, elas irão ser condenadas, elas já estão condenadas, e se morrerem assim, a ira de Deus se manifestará em termos derradeiros no inferno, que a Bíblia chama de a segunda morte, o justo juízo de Deus. O salário do pecado é a morte eterna é o justo juízo de Deus. Do que precisamos ser salvos? Da ira de Deus. Deus está irado contra a humanidade. Esta ira de Deus é a sua santa e hostil reação ao mal e ao pecado. Mas é exatamente isso que nós esperamos das autoridades. O que nós mais reclamamos e lamentamos no Brasil se chama impunidade. É ver as pessoas errar, é ver as pessoas fazerem injustiças, é ver as pessoas transgredirem as leis e não serem justamente punidas. Nós nos revoltamos quando a justiça não faz justiça. Por isso, o que nós devemos esperar de Deus, do tribunal de Deus, que ele faça justiça. E o que é justiça? Dar o que a pessoa merece. E o que infratores da lei de Deus, insubmissos, rebeldes e desobedientes aos mandamentos de Deus merecem? A justa punição pelos seus pecados. Por isso, meus irmãos, nós não podemos pedir a Deus justiça, mas misericórdia, porque justiça é a nossa condenação. Misericórdia é a graça de Deus nos poupar daquilo que somos dignos, a sua própria ira. Os irmãos abram em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quem é que nos livra da ira vindoura? Jesus. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus, porque no Evangelho a justiça de Deus está revelada, e a base da nossa salvação, a base da nossa justificação, é a justiça de Deus, que nos é outorgada como dom gracioso, que vem dos altos céus. Por quê? Porque a ira de Deus está sendo revelada. Há um dia da ira. Os homens estão debaixo da ira de Deus. Por isso, meus irmãos, Paulo, ele vai dizer assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira.
por natureza, naturalmente, o homem natural, sem Deus e sem salvação, ele é, por natureza, ele é filho da ira de Deus. O apóstolo diz mais, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele deu esta palavra após uma lista de pecados. Ele também, meus irmãos, afirma assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, a ira de Deus está sendo revelada. Ela se revelará no último dia, com toda a sua força, para fazer justiça. No entanto, o apóstolo Paulo, meus irmãos, está também dizendo que a ira de Deus, agora, no momento presente, ela está sendo revelada. Quando chegarmos, e se Deus permitir, no capítulo 13 de Romanos, nós aprenderemos que, através da administração da justiça, por intermédio das autoridades constituídas, portanto, o Estado, Deus já está revelando sobre a sociedade a sua ira. Quando um criminoso é punido, devidamente julgado e punido, Deus já está revelando a sua ira por intermédio das autoridades constituídas. Paulo diz: porquanto a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Quando o Estado, quando a justiça, ela vinga aquele que pratica o mal, punindo, é Deus manifestando a sua ira através da administração da justiça, através das autoridades constituídas. Mas há uma segunda maneira de Deus revelar a sua ira, deixando de intervir na sociedade e entregando os homens aos seus próprios corações corrompidos. Os irmãos depois verão, quando nós prosseguirmos, que por 3 vezes nesse capítulo 1 está escrito que Deus os entregou, e descreve toda sorte, tipo de pecado que se possa imaginar, deixando claro que a ira de Deus também se revela quando, ao invés de Deus intervir para impedir a deteriorização moral da sociedade, Deus permite, e as pessoas vão se afundando no lamaçal do pecado e recebendo em si mesmos o vazio e as consequências da imoralidade e da corrupção. Uma segunda maneira da ira de Deus se manifestar. Mas existe outra maneira como Deus hoje, no momento presente, está revelando a sua ira. Podemos perceber isso claramente lendo a Bíblia. Quando Caim matou Abel, Deus lhe disse: tu és maldito, e sobre ele veio uma maldição. E Caim, meus irmãos, andou fugitivo, porque ele recebeu a punição de Deus. Por ocasião da Torre de Babel, sabe o que aconteceu? Deus confundiu as línguas, porque Babel era um insulto aos céus. Era uma cidade arrogante que, na tentativa de desobedecer a ordem de Deus de se espalhar e de unificar-se em uma única cidade para construir uma torre que seria o lugar para a descida dos deuses, aquela cidade era uma afronta ao Senhor. E Deus confundiu as línguas. Deus revelou a sua ira contra a atitude daquela cidade. Se os irmãos lerem, por exemplo, acerca do dilúvio, os irmãos perceberão Deus dizendo que ele havia se arrependido de ter feito o homem. E ele disse claramente em sua palavra: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O dilúvio
foi uma manifestação da ira de Deus contra a corrupção moral da humanidade naquele momento. Se os irmãos lerem sobre Sodoma e Gomorra, entenderão que a destruição, os arqueólogos até o dia de hoje não encontraram um vestígio que comprove que estas cidades existiram. Deus as exterminou de tal maneira que, revelando a sua ira sobre aquelas cidades imorais, que nem vestígio ficou para a arqueologia descobrir. Deus também, meus irmãos, revelou a sua ira sobre os cananeus, o povo da terra. Se os irmãos lerem atentamente o livro de Gênesis, irão descobrir as razões. Ora, muitos, quando vão ler a palavra de Deus, vão dizer assim: por que Deus tirou o seu povo do Egito? E na terra, na Palestina, já existiam povos habitando ali há séculos. E os judeus entraram, massacraram, mataram, exterminaram homens, mulheres, crianças, idosos, bebês, mulheres grávidas. E muitos se escandalizam com aquele genocídio. Mas está escrito na palavra assim: então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão no Egito, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, o Egito. As pragas que Deus enviou ao Egito foram o juízo de Deus, a ira de Deus sobre o Egito. E depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para os teus pais. Em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, para a Palestina, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Deus está dizendo que os povos, os cananeus que habitavam na terra prometida, era um povo imoral, idólatra e injusto. E Deus ainda deu mais 4 séculos àqueles povos para não continuarem errando. Mas como eles continuaram na sua idolatria, na sua imoralidade, na sua injustiça, Deus usou Israel para manifestar a sua ira. Portanto, Deus não tem prazer, observem bem, em destruir. Mas Deus é santo e sua natureza é justa. O que aqueles homens estavam fazendo naquela terra era uma afronta, era um insulto a Deus. E Deus manifestou a sua ira, destruindo aquele povo. E quando Israel, que foi o instrumento de Deus para exterminar os cananeus da terra prometida, estavam prestes a entrar na terra, Deus lhes fez a seguinte advertência: eles não vão sair e você não vai entrar porque você é justo. Eles vão sair por causa da iniquidade deles. E vocês não vão entrar por causa da justiça de vocês, mas por causa da iniquidade deles. Eu usarei vocês para puni-los. No entanto, depois que vocês entrarem, se vocês forem imorais, idólatras e injustos, como eles foram, eu vou fazer com vocês o que eu fiz com eles. E sabe o que aconteceu? Israel fez tudo o que os cananeus fizeram. Então Deus usou a Assíria para exterminar o reino de Israel. Um pouco depois, Deus usou a Babilônia para exterminar o reino do sul. E depois Deus prometeu, e ele cumpriu, ele usou Ciro, o persa, para destruir a Babilônia. Por quê? Porque, meus irmãos, onde tem imoralidade, onde tem injustiça e onde tem idolatria, a ira de Deus se revela. A ira de Deus, meus irmãos, está sendo revelada. Os irmãos, olhem, por exemplo, para a palavra de Jesus sobre Jerusalém. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, você vai ser destruída, porque você não reconheceu o tempo da sua visitação. E no ano 70, o general Tito acabou com Jerusalém e espalhou os judeus até 1945 pelo mundo afora.
a manifestação da ira de Deus. Se nós lermos a Bíblia, nós encontraremos Deus revelando a sua ira. Se você ler o primeiro capítulo do livro do profeta Amós, você verá Deus pronunciando juízos e castigos sobre várias nações, deixando claro que o que está acontecendo sobre a face da terra não passa desapercebido dos olhos de Deus. Onde quer que as pessoas façam o mal, de qualquer espécie, Deus se manifestará em ira. Por isso, muitas coisas que acontecem hoje, nós podemos ter certeza, é a manifestação da ira de Deus. Aquelas pessoas, por exemplo, que não querem entender a AIDS como uma manifestação da ira de Deus por causa da imoralidade. As pessoas que se escandalizam com um tsunami e com milhares de pessoas que são ceifadas e são mortas. Irmãos, a sociedade, ela está tão secularizada que ela não consegue mais perceber que Deus, através de catástrofes e tantas coisas, Ele continua ainda hoje a revelar do céu a sua ira. Mas o homem é tão duro de coração, é tão cego, é tão estúpido no seu pecado e no seu distanciamento de Deus, que ele não consegue perceber que Deus está revelando a ira dele sobre a humanidade, que Deus não está deixando o pecado impune. Ele vai punir no final, de uma maneira final, última e rigorosa, mas Ele já está revelando do céu a sua ira. Ele já está fazendo isso. Muitos não percebem, mas Ele está. Pastor Martin Lloyd-Jones, nos seus sermões, após a Segunda Grande Guerra, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, ele não tinha dúvida de que se tratava de uma manifestação da ira de Deus contra a igreja cristã por sua apatia e contra uma sociedade que havia dado as costas para ele. Irmãos, Deus está revelando a sua ira. Contra que Deus está revelando a sua ira? Contra toda a impiedade e injustiça. A palavra impiedade, em português, não é uma palavra que nos ajuda a entender o significado literal, mas a palavra impiedade, ela traduz todo o pecado que o homem comete contra Deus. Portanto, a feitiçaria, a idolatria, a ingratidão. E injustiça é uma palavra que nos dá a ideia de toda a maldade que é cometida contra o próximo. E os irmãos observem a ordem. Quando há impiedade, pecado contra Deus, idolatria, abandono de Deus, qual é o resultado? Injustiça entre os homens. Quando uma pessoa tem Deus, quando uma pessoa vive com Deus, em harmonia com Deus e em comunhão com Deus, o que ele procura ser com os demais que convivem com ele? Justo, bondoso, ajudador, solidário. Ora, tentar reformar a sociedade, reestruturando politicamente e economicamente a sociedade, não vai resultar em nada. O Salmo diz o insensato no seu coração, Deus não existe. Resultado, corrompem-se, e o Salmo começa a descrever toda a imoralidade e toda a corrupção social como consequência do abandono de Deus. Deus está revelando a sua ira do céu contra toda impiedade e contra toda injustiça. Impiedade, pecados contra Deus. Injustiça, pecados cometidos nas nossas relações com as pessoas e com a natureza, criação de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, nesta primeira tábua de pedra, onde eu escrevi com meu próprio dedo os 5 primeiros mandamentos, estão os mandamentos para Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Os 5 primeiros mandamentos mostram o nosso relacionamento com Deus. Na segunda tábua de pedra, os 5 últimos mandamentos dos 10 são todos os pecados que nós cometemos contra o próximo. Não adulterarás, não darás falso testemunho. Portanto,
a Bíblia está dizendo que Deus está revelando a sua ira quando os homens quebram a primeira tábua da lei, os 5 primeiros mandamentos. Impiedade significa os 5 primeiros, desobedecer os 5 primeiros mandamentos dos 10. Injustiça significa desobedecer os 5 últimos mandamentos, a segunda tábua da lei de Deus. E essa é a sequência. Quando o homem rompe com Deus, ele rompe com o ser humano e ele rompe com a natureza. Ele destrói a natureza, a obra das mãos de Deus, e ele destrói aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, o mundo é como é, o mundo está como está, mas Deus está revelando a sua ira. Eu vi um filme recentemente de Mel Gibson, está aí no cinema, mostrando o genocídio dos maias e etc., aquela coisa toda. Dizem que haviam milhões de astecas e maias, grandes civilizações, e depois elas foram reduzidas em menos de um século a 2, 3 milhões. Mas o filme descreve toda a idolatria, toda a feitiçaria e toda a imoralidade de civilizações que deram as costas para Deus. Irmãos, os homens sabem explicar os acontecimentos recorrendo às causas imediatas. O que são as causas imediatas? Explicar que um terremoto que produz um tsunami é produto das placas que se movem debaixo da terra. Essa é a explicação imediata, mas não é a explicação última, final. Porque Deus controla com poder a natureza. E Deus pode impedir a natureza das catástrofes. E quando Deus não impede, Ele está revelando a sua ira. O mesmo Jesus que dormia naquele barco e que se levantou e repreendeu o vento e repreendeu a fúria do mar, Ele não poderia ter repreendido aquele terremoto e aquelas ondas gigantescas que varreram aqueles lugares e mataram tantas pessoas? Claro que sim. Deus não está por detrás do que está acontecendo no mundo? Claro que está. Deus está revelando a sua ira contra toda a impiedade dos homens, contra toda a injustiça dos homens. Sabe por quê? Porque os homens, diz o texto, eles detêm a verdade em injustiça. Eles suprimem a verdade. Que verdade é essa? Todo o conhecimento de Deus que eles recebem por meio da natureza e da sua própria consciência. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dedicar o resto do capítulo 1 e o capítulo 2 para provar que todos são culpados diante de Deus, que ninguém pode alegar ignorância, porque Deus disponibilizou conhecimento acerca de si mesmo, de tal maneira que ninguém poderá se desculpar diante de Deus por não conhecer a sua lei e não conhecer a sua revelação. Portanto, Paulo está defendendo a sua tese. Todos são pecadores, estão debaixo da ira de Deus e não podem abrir mão do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Os homens estão detendo a verdade em injustiça. Sabe o que significa isso? Ora, se a verdade de Deus ela atrapalha, vamos prender essa verdade. É como se alguém numa repartição, ele impede que ali um esquema de corrupção aconteça. Então, se ele é o obstáculo, vamos removê-lo. Vamos fazer alguma coisa para tirá-lo. Vamos caluniá-lo, vamos matá-lo, vamos suprimi-lo, vamos detê-lo, porque ele nos impede de fazer o que nós queremos. A verdade de Deus está revelada através da criação e de sua natureza. Nós vamos ver isso à medida que prosseguirmos na exposição de Romanos. Mas os homens começam a dizer não. Eles detêm a verdade em injustiça. Eles dizem, não existem verdades absolutas. Tudo é relativo. A Bíblia não é a palavra de Deus, é a palavra do homem. Nietzsche, o grande filósofo pensador que marcou época e tem sido um dos pensadores mais lidos e seguidos da humanidade, ele diz que todos os deuses morreram de tanto rir de Jeová, porque ele disse que Israel só podia adorá-lo.
Então, o Deus Jeová de Israel e dos cristãos morreu também. Morreu de uma overdose de compaixão. Ele teve tanta compaixão da humanidade que ele morreu. E o profeta, assim falou Zaratustra, é o livro dele, ele proclama a morte de Deus. Uma sociedade que matou Deus, sabe por quê? Porque se Deus e a sua palavra, e se os seus mandamentos, eles colocam um freio na deteriorização moral da sociedade, então como poder continuar a fazer o que queremos com esse impedimento? Vamos suprimir a verdade de Deus. Vamos dizer que Deus morreu, que não existem absolutos, que a Bíblia não é a palavra de Deus e ela é a palavra dos homens. Vamos, como faz a teologia liberal, reinterpretar o cristianismo à luz de uma racionalidade mais inteligente. Vamos depurá-lo dos seus aspectos míticos e vamos reduzir o cristianismo, como fez Kant, à ética. Não importa o nascimento virginal, nada importa, o que importa são os preceitos morais de Cristo. Ele reduziu o cristianismo à ética, e é por isso que as pessoas valorizam a ética de Jesus, mas não querem o Jesus da ética que ele promulgou. Por quê? É uma tentativa de suprimir, de deter a verdade, o conhecimento de Deus em injustiça. E é por isso que as pessoas continuam fazendo suas maldades, porque elas estão colocando Deus de lado e a palavra de Deus de lado. A ira de Deus está sendo revelada. Se você pensa que pode continuar pecando, fazendo o mal, imoralidade, idolatria de qualquer espécie, você pode não se dobrar diante de uma imagem de escultura, mas você pode idolatrar o poder, a fama, o sucesso, o dinheiro, sexo, prazer. São ídolos que os homens adoram. Se você comete algum tipo de idolatria, algum tipo de imoralidade, ou você é injusto, você explora, você sonega, você faz o mal às pessoas, pensar que a ira de Deus não vai se revelar, é simplesmente rasgar a Bíblia e não dar ouvidos a ela. A ira de Deus já está se revelando. Talvez já aconteceram coisas na sua vida que são punições de Deus. E o que é pior, se você não perceber e continuar errando, continuar teimando, continuar no pecado. Tem gente que sabe que está errado, a vida não dá certo, a mão de Deus tem pesado e a pessoa continua no pecado, continua no erro, continua na rebeldia. Você está entesourando ira para o dia do juízo final. Deus é justo, nenhum pecado deixará de ser punido. Jesus disse que por cada palavra frívola que sair da nossa boca, nós vamos prestar contas a Deus. Talvez ninguém ouça o que você diz para sua esposa dentro do quarto, mas se você a fere e a magoa e humilha, pode ninguém ver como você trata o empregado que trabalha para você, mas se você pisa uma pessoa, se você dá menos do que ele merece ganhar, se você o explora, se você se utiliza dele para enriquecer, mas você explora as pessoas que trabalham para você, pensar que injustiça passará impune aos olhos de Deus é não conhecer o Deus vivo. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de ira, porque Ele é justo e Ele julga com justiça. A ira de Deus é a sua santidade que se revolta. Eu sou um pecador, todos aqui somos, mas quando eu vi uma notícia na televisão de um homem que violentava a sua sobrinha desde os 9 anos, agora ela está com 13. Quando a mãe descobriu, porque levou a menina ao ginecologista, que ela estava sendo sexualmente abusada, e a mãe chegou em casa desesperada, dizendo: alguém está mexendo com ela. O tio pegou mais 2 homens, pegaram a menina, levaram para um canto, esfaquearam a menina pelas costas, quebraram a cabeça da menina com tijolos, e depois os 3, depois dela morta, estupraram a menina. Meus irmãos, a que ponto o homem chega
quando ele rompe com Deus. Pensar que a ira de Deus, se eu sou um pecador, se há maldade e impureza dentro de mim, e eu fico revoltado, indignado, ao ver uma situação dessa, o que é que vocês acham que isso provoca em Deus? Se com pessoas cheias de pecados, como eu e vocês aqui, ficamos indignados, se pudéssemos botar a mão num camarada desse, éramos capazes de linchá-los, com certeza nós faríamos alguma coisa. Se o mal provoca em nós esse tipo de reação, o que é que vocês acham que o santo ser de Deus sente quando ele vê essa maldade? E todas as outras que eu cometo e você comete. A ira de Deus se revela do céu. Você acha que Deus está no céu, deitado numa rede, indiferente ao que acontece na terra? Que ele não está vendo o que está acontecendo? Você pode continuar fazendo o que quer e bem entende? Não se iluda, a ira de Deus já está se manifestando. Eu sei quais foram os momentos da minha vida que Deus me puniu. Meus irmãos, Jesus disse que não tem pecado que a gente faça escondido, que Deus não faça ele vir à tona. Puxa, alguém diz, eu dei azar, me viram. Você não deu azar, lhe viram. Deus botou aquela pessoa ali para ver, para isso vir à tona. Deus não deixa nada oculto, irmãos. Deus pune o pecado. E aqueles que acham que estão conseguindo enganar, que estão conseguindo prosseguir no seu engano, ninguém sabe, ninguém vê, Deus pode estar entregando você ao seu próprio coração corrompido. E sabe o que acontece? Você está fazendo uma poupança de ira. Essa poupança, querido, ela não é boa para você. Portanto, qual foi a mensagem central de Jesus? Arrependei-vos. Saiba, meus irmãos, que a Bíblia fala mais da ira de Deus do que do amor de Deus. Ela fala do amor. E o amor de Deus se revela, sabe como? No Evangelho. Por isso Paulo está dizendo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus quer nos salvar da sua própria ira. Por isso, ele mandou Jesus. E ele recebeu em si a penalidade, o justo juízo de Deus, que era meu e que era seu. Agora, por causa deste sacrifício, que satisfez a justiça de Deus, punindo o pecado e cumprindo a pena do pecado, Deus quer outorgar a você graciosamente a retidão de Cristo, a justiça de Cristo, para com base nisso lhe salvar. Por isso você precisa do Evangelho, para que Deus salve você da própria ira dele. E só tem um jeito, Jesus. Só Jesus pode livrar você da ira de Deus, porque ele a recebeu sobre si, no seu lugar. Se você se converter a Cristo, se você receber como um dom de Deus a justiça de Cristo, e não acreditar que pode comparecer diante de Deus com sua justiça própria, porque você não tem justiça própria suficiente para lhe colocar numa posição de retidão na presença e aos olhos de Deus, se você pensa que pode, você não pode, segundo as Escrituras. Então se arrependa, creia. Se você já se diz evangélico, mas a sua vida não está no centro da vontade de Deus, e você não está fazendo a vontade de Deus, então arrependa-se. Eu estive com uma pessoa que, por um capricho, deixou a sua esposa. Não foi por outra mulher, por nada. Cansou da mulher. Ela sofreu e ele terminou. 1 ano e tanto depois, 12, ele casou com a mulher da vida dele. E a mulher da vida dele, em menos de 2 anos, disse, bye bye, eu não quero você. E ele disse, foi a ira de Deus na minha vida. Ele não teve dúvida. A ira de Deus se revelou contra mim, porque eu destruí o meu casamento e a minha família, por nada, por vaidade, por besteira. E as pessoas pensam que pode. Hebreus capítulo 13, verso 4, honrado
respeitado seja o matrimônio. No leito, o coito, a relação sexual. A palavra leito traduz a palavra grega coito, relação sexual. A relação sexual sem impureza. Sabe por quê? Porque aos adúlteros e profanos, Deus os julgará. A ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e impiedade dos homens. Portanto, meus irmãos, vamos desligar a nossa internet, vamos buscar sites consagrados, vamos ler literatura que edifica, vamos evitar determinadas companhias. Talvez eu não veja, talvez você não me veja, mas a ira de Deus se revela. Todo pecado desencadeia a ira de Deus. Se você crê nisso, se arrependa, confesse, creia em Jesus, se reconcilie com Deus. Caso contrário, você está entesourando ira para você no dia da ira final. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar.